Saudações águias, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da BNC Formação, ou BNCF. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso. Esse vídeo ele faz parte da série de vídeos que eu estou falando sobre a BNCC, mas essa BNCF é uma coisa que surgiu agora, foi publicado no Diário Oficial, em 10 de fevereiro de 2020. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa publicação aqui que tem referência com a formação de professores. Tranquilos? Vamos lá? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre como que surgiu isso aí. O Ministério da Educação, o MEC, ele publicou a resolução que institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, a BNC Formação. Esse texto ele normatiza os cursos de formação de professores, que passa a ter agora como referência a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa conhecida BNCC. As instituições de ensino com curso de licenciatura terão 2 anos para fazerem as adequações necessárias, nos seus cursos a essa resolução. Essa resolução foi publicada, como já disse, no dia 10 de fevereiro de 2020, no Diário Oficial da União, então foi oficializada. Então, todos os cursos de nível superior de licenciatura, eles terão carga mínima de 3.200 horas. E essas horas são organizadas em 3 grupos. O primeiro grupo, ou grupo 1, tem 800 horas, que serve para quê? Para estudos que compreendem os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentos da educação, bem como as articulações com os sistemas de ensino, as escolas e as práticas educacionais. Já no grupo 2, são 1.600 horas para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, dos componentes das unidades temáticas e os objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. Isso para estudar os conteúdos que são parte da BNCC, São 1.600 horas para isso. E o professor então vai ter que estudar sobre o conteúdo da sua área, também as habilidades e competências que ele tem que auxiliar os alunos a desenvolverem, tanto as competências gerais como as específicas da sua área, O grupo 3 são 800 horas para a prática pedagógica, metade do tempo para estágio supervisionado em situação real de trabalho em escolas e outras 400 horas para a prática dos componentes curriculares dos grupos 1 e 2, distribuídas ao longo do curso. Desde o início, o professor em formação terá que ter experiências práticas, tanto de observação como aplicações em situações reais. A BNCF também é estruturada em habilidades e competências gerais e específicas. Nesse vídeo nós vamos falar das competências gerais da BNC Formação ou BNCF. Primeira competência é compreender e utilizar conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. Essa competência é bem semelhante à competência atribuída ao aluno da BNCC, relacionada à questão do conhecimento. 2. Segunda competência, pesquisar, investigar, refletir e realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Também é semelhante às orientações realizadas da BNCC em relação ao aluno, que fala da responsabilidade que o professor tem tanto de organizar de forma crítica o seu conteúdo, como orientar para o aluno fazer uma argumentação de forma coerente. 3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e em participações práticas diversificadas
de produção artística, cultural, para que o estudante possa ampliar o seu repertório cultural. Essa competência discorre sobre o incentivo do professor, que o professor tem que ter em relação ao aluno, para que o aluno produza, tenha a produção e consumo de objetos artísticos e culturais. Quarta, utilizar diferentes linguagens, tanto verbal, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa competência também consta na BNCC em relação ao aluno, mas a diferença aqui é que essa competência aqui é solicitada, exigida do professor para que ele sirva de modelo, para que o próprio aluno também possa se expressar em diferentes linguagens. Quinta competência: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. Como competência, falar da cultura digital. Esse é um tema que nós vamos falar mais detalhadamente entre algum outro vídeo, mas a preocupação aqui é que o professor também utilize-se, aproprie-se das tecnologias, principalmente das digitais, para produzir e disseminar informações e conhecimento, servindo mais uma vez assim de modelo para os seus alunos. Sexta competência: valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia ao fazer as suas escolhas alinhado ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Essa é uma competência bacana de ser explorada, né, porque ela sugere que o professor tem que se manter constantemente atualizado ou em atualização, coisa que eu concordo também. Sétima competência: desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Em outras palavras, essa competência aqui, ela pede para que o professor se mantenha atualizado com as questões do mundo, para que ele possa debater ou argumentar, trazer essas questões para a sala de aula. Oitava competência: conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e autocuidado nos estudantes. Essa competência tem que ser desenvolvida, é interessante. Ela fala que o professor tem que se cuidar emocionalmente e se cuidar emocionalmente, fisicamente. E essa é uma competência importante que devemos levar em consideração e pensar, porque o professor doente não pode dar aula. Então a gente tem que repensar alguns velhos hábitos, né? Nona competência: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Essa competência trata de diálogo que o professor tem que abrir com os alunos, né? Ou atualmente o professor tem que ter esse diálogo, ele tem que trocar ideia, transmitir seu conhecimento ou construir seu conhecimento de uma maneira mais amistosa, mais afetiva, não apenas impondo ou transmitindo seu conhecimento de maneira direta, rígida, sem nenhum convencimento, nenhuma empatia. 10º, agir e incentivar pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Essas são as 10 competências gerais aí da BNCF ou BNC Formação, direcionada à formação de professores. Muito bacana isso, a gente tem que debater um pouquinho mais sobre essas competências, só que essas competências, vocês perceberam que são diretamente ligadas às competências exigidas dos alunos, as competências gerais. Vamos elaborar logo mais um vídeo falando sobre as competências específicas da BNCF ou BNC Formação de Professores, e vamos discutir um pouquinho mais sobre elas. Tranquilos? Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim, se inscreva no canal, um abraço, te vejo na aula. Fui!